Fala pessoal ligado no YouTube da Conmebol Libertadores, eu sou o Márcio Porto. A gente está estreando programação nova essa semana aqui nos canais da Conmebol Libertadores, inclusive já deixa aí, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. E hoje a gente estreia o Arquibancada, um espaço para a gente dividir, compartilhar as histórias do futebol sul-americano de forma geral, não só Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americanas das nossas competições, mas as histórias, as vivências, as experiências no futebol sul-americano de uma maneira geral. Você verá por aqui convidados muito especiais, gente que tem muita história para contar e a gente vai dividir tudo isso aqui. E para dividir comigo hoje essa bancada especial, eu tenho também aqui uma estreante, que estreando na nossa cobertura, aqui produzindo conteúdos para a gente aqui da Libertadores, Day Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcito. Fala, galera. Estou bem feliz. Estreia do Arquibancada e a minha estreia aqui também. Então vamos com tudo, que esse ano tem muita coisa legal para falar. A gente está muito feliz também com a sua presença, viu, Day? Eu já vou pedir para você apresentar a nossa convidada ilustre desse programa de abertura do Arquibancada, né? Quem a gente vai falar, bater um papo nos próximos minutos. Por favor, faça a apresentação, as boas-vindas da casa, então. Vamos então, a nossa convidada do nosso primeiro Arquibancada é a Gabi Martins. Gabi está aqui com a gente, é coordenadora de conteúdo do 90 Minutos Brasil. Também tem aí um canal do YouTube, faz um tour pelos estádios, é de arquibancada, isso a gente gosta. Muito. Então seja bem-vinda. Direto encontrou ela em coberturas aí, por aí a gente se esbarra. No último jogo a gente se viu, né? Tá São Paulo vendo? e Corinthians, não foi? São Paulo e Corinthians, então a gente tá sempre se vendo aí, se trombando. Bem-vinda, Gabi. Gente, muito obrigada, é um prazer, até uma responsabilidade grande estar aqui, né? Logo no primeiro episódio já tô aqui fazendo parte, mas é isso. Como vocês falaram, eu vivo muito arquibancada, sempre tô em jogo que é do São Paulo, que São Paulo é meu time, já tô revelando aqui, né? Olha só. Que é do meu time ou que não é do meu time, tô em todos os estádios aí, sempre gostei bastante. Então é um prazer estar aqui com vocês, vamos bater esse papo aí. Quantidade de cobertura, você tem ideia de quantos estádios você já visitou, já frequentou? Tem esse número? Então, agora, esse ano eu comecei a colocar numa planilha mesmo todos os jogos que eu fui, né? Nesse ano de 2022, tá em 14 jogos até agora. E um dos mais estádios que eu vou mais frequentemente é Morumbi e o Allianz, né? Por enquanto, tá mais perto aqui e tal, em São Paulo. Mas eu tô fazendo esse levantamento aí de quantos estádios eu visitei e tal. Já teve em vários países, mas ainda não tenho o número certo. Depois eu volto aqui pra contar pra vocês. Legal. O primeiro foi o Morumbi, por ser do São Paulo, acredito eu, né? Foi o Morumbi, porque foi lá em 2004, né? Que eu tenho meus 27 anos e foi muito por conta do meu pai. Ele que me levou pro Morumbi, ele que teve sempre essa paixão. E até lá nas épocas de 1970, 80... o futebol aqui, meu pai sempre viveu muito, não só o São Paulo, que é o time dele de coração, mas os outros jogos. Ele conta a história de final de Campeonato Paulista, de jogos de Corinthians, Guarani, Palmeiras, todos os times. E aí ele meio que me passou essa paixão. E ele me levou a primeira vez em 2004. Aí meu segundo jogo já foi uma final de Libertadores. E como é que foi esse jogo, Gabi? Então, como eu falei, né, meu segundo jogo na vida, assim, eu não tinha a dimensão que eu tenho hoje do que é uma Libertadores, naquela época foi muita gente da minha família, assim, eu tenho muitos primos, meu irmão é São Paulino também, mais novo, e a gente conseguiu o ingresso, minha tia conseguiu ingresso para todo mundo, e a gente foi, o jogo geralmente 9h45, né, então a gente foi umas 5 e pouco, 6 horas da tarde, já foi pro estádio, eu lembro exatamente do caminho até o estádio. E todo aquele clima, aquela coisa que a torcida, todo aquele churrasco pré-jogo, pernil, coisa de estádio mesmo. Clássico. E um pré-jogo de umas quase 3 horas, né? Quase 4 horas. Então fica lá aquele nervosismo, chegada de ônibus e tal. E muito lotado, obviamente. Hoje acho que o Morumbi cabe em 66 mil, mas naquela época talvez, acho que cabia até mais, se eu não me engano, que foi diminuindo um pouco, né? Acho que eram uns 80 mil nessa época aí. Era quase isso. Então, muita gente, muito lotado. Aquele negócio de parar o carro. Meu pai, como ia no Morumbi desde 1900 e bolinha, sabia exatamente onde parar o carro. Conhece aquele cara ali, né? Que toda vez guarda o carro dele, aquele famoso flanelinha e tal. Então, chegar ali, eu lembro de toda a cena. E no estádio, não cabia ninguém ali no estádio. Apesar
pô, 70 e tantas mil pessoas, mas meu pai já falou que foi no Morumbi com uns 120. 120, 130. Enfim, eu imagino se naquela época, em 2005, com 70 e tantas mil, tava super lotado, imagina com 120, absurdo. Acho que você fica pensando, como é que cabiam, né, mais Não, pessoas aqui. Assim, todo apertadinho, bocado, acredito eu, né? Exato, e todo mundo de lado. Meu pai falava, tinha jogo que tava de lado na arquibancada porque não conseguia ficar de frente, que não tinha lugar. E o Morumbi, não sei se você já foi, mas não sei se você já foi. Já foi. Treme muito, né? Quando tá a galera pulando e tal. Então você fica tipo, vai cair esse negócio aqui, tá? Será que é seguro e tal? Então eu lembro muito desse pré-jogo, da entrada, do caos que né, entrando no campo e tal. E a gente ficou na amarela, que é atrás do gol, na cadeira e tal. E foi, não querendo, meus amigos que torcem pro Atlético Paranaense, desculpa, desde já. Eu encontrei eles na final do Sul-Americano lá em Montevidéu, eu falei isso, eles ficaram bravos comigo. Mas é que, 4-0, né? Então, assim, eu já não tinha uma dimensão do que era uma Libertadores. Ainda chegar numa final de Libertadores, a primeira final entre times brasileiros, e 4-0, falei, caraca, meu time tá voando, o São Paulo é o melhor time do mundo. E, enfim, aí eu lembro certinho de todos os gols, da ordem dos gols. Gol do Amoroso. O Luizão fez gol impedido, inclusive, né? Só que naquela época não tinha VAR nem nada. Hoje o VAR ia anular. Hoje a história seria diferente. Fabão fez gol de cabeça. Acho que o Atlético até errou um pênalti quando tava 1-0 ainda. Final do primeiro tempo. Então eu lembro exatamente. Aí no final, depois o Tardelli fez o quarto, já era pra sacramentar ali, e campeão de Libertadores. Então... eu lembro muito das noites de Libertadores como noites frias, né? Porque geralmente pegava no primeiro semestre ali, no inverno e tal. O Morumbi é gelado, né? O Morumbi Venta aberto. pouco ali também, né, gente? Sim. Exatamente. Essa é uma tradição. A torcida de São Paulo fala bastante disso, né? De quarta-feiras à noite, Morumbi, muito frio, chuva às vezes, neblina. Quando eu tinha, naquela época, né? Agora no Morumbi, aquele visor lá, aquele telão, todo tecnológico e tal, mas naquela época era aqueles que tinha só as letrinhas mesmo, e aí eu lembro exatamente da temperatura marcando, tipo 15 graus, 14 graus, enfim, era sempre muito frio os jogos de Libertadores. E aí depois, naquele ano, foi o primeiro ali pra meio que sacramentar minha entrada no futebol mesmo, assim, depois daquilo era só... veio os 3 brasileiros, né, de São Paulo, então eu comecei a ir no Morumbi sempre frequentar. Porque desde aquela época, meu pai me passou, mas aí hoje eu Você vê, né? Esse jogo cultivo. Marcante agora tá aqui com a gente, né? Você vê como Não, ficamos felizes primeiro que foi pela Libertadores, né? Receber aqui para contar essa história, que legal. Esse jogo marcou e aí depois você já pensou, eu quero viver isso, passou aí direto, como é que foi a sequência disso aí? Então, como eu falei, né? O São Paulo começou, naquela época, eu cresci numa época que o São Paulo tava voando, a gente tava falando aqui em off. Torcedora mal acostumada, né? Eu cresci mal acostumada, exatamente. Então, assim, Libertadores ali, já tinha, tipo, em 2004, já tinha batido na trave contra o Once Caldas, né, que perdeu em 2004, na semifinal. E aí, 2005 e tal, aí 2005 depois ganhou o Mundial ainda, contra o Liverpool, então já era uma coisa também grandiosa. Depois veio os 3 brasileiros seguidos e tal. Então, foi uma coisa que... sempre, não querendo puxar o saco porque eu estou aqui em uma bancada de Comebol Libertadores, mas a Libertadores sempre foi uma coisa diferente, né? Então, depois de 2010, eu lembro bastante de alguns jogos de 2010, marcou muito, acho que 2006 a gente já perdeu a final pro Inter, né? Então, começou a crescer mais, mas assim, hoje eu trabalho com isso, só que naquela época eu nem imaginava, era tipo assim, uma paixão minha. E era aquilo, eu gostava de jogar a bola, gostava de assistir o futebol, mas naquele momento era só paixão. Não imaginava que eu estaria aqui hoje, né? Você joga também? Eu já joguei mais, na verdade, agora eu tô meio aposentada, entendeu? Mas... Joga, não joga? Jogo também. Joga do quê? Eu gosto de jogar do meio pra frente ali, meio que um ponto ali, sabe? Então, jogou de zagueira, aí tá vendo pra lateral, aí veio a pandemia, deu uma parada, tô aposentando nas chuteiras, ok? Então tô indo pra isso. Eu também tô aposentada. Eu já passei tanta vergonha aí nas redes da Libertadores por essa de jogar, que eu já tô aposentado também. Montevidéu teve isso, Montevidéu eu vi você jogando lá na quadrinha. Pênalti perdido, então... não. E para o pessoal, né, quem não conhece ainda a Gabi Martins, aliás, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast, aqui o nosso vídeo,
Se inscreva no canal da Conmebol Libertadores, deixa aí o seu like, vai ter uma programação exclusiva aqui pra gente a partir de agora, desse ano de 2022, né? E também segue a Gabi também para curtir os conteúdos dela. Faz uma apresentação do que você faz dos seus conteúdos pra galera te conhecer mais, o que você produz aí pelos estádios afora. Bom, então, é meio complicado às vezes explicar isso, né, pra galera. A gente que trabalha com isso hoje e tal, a galera entende, mas, por exemplo, meus pais, até agora estão tentando entender o que é produzir conteúdo e tal. E é isso. Mas, enfim, como eu falei, sempre tive uma paixão muito grande por futebol, cresci ali jogando. Eu até joguei uma época nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio e tal. Internacional. Carreira internacional, internacional. Jogadora cara. Exato. Mas, como eu falei, estudei administração, nem fiz jornalismo nem nada, porque eu sempre levei isso muito como um hobby, como uma paixão por fora, assim. E aí, depois eu comecei a pegar gosto pela coisa. Falaram, Gabi, caraca, acho que você tem jeito pra falar com a câmera, falar, você é muito espontânea e tal, então começa a investir nisso. E aí eu comecei a fazer parte de um canal de futebol, chama Futiliga, inclusive, meus primos têm o canal, e aí eu comecei a fazer informal. Vamos ver aqui e tal. Mas sempre fui no estádio, sempre fui no jogo, independente de tudo. Mas esses conteúdos já eram de estádio ou era tipo... Era mais ou menos, a gente falava mais de chuteira. Exato, a gente falava mais de chuteira, às vezes fazia algumas coisas, mas não era muito tipo de vlog de estádio nem nada. E aí eu comecei a levar em paralelo, né? Trabalhava, estagiava normal e fazia essas coisas em paralelo. Só que aí eu comecei a ver que tava dando certo. Eu falei, acho que eu consigo fazer o que a maioria das pessoas sonham, que é juntar a paixão com a fonte de renda ali, né? E aí eu comecei a frequentar os estádios, comecei a fazer alguns freelas aqui, cobertura de final de campeonato, de final de Paulistão, final de alguma coisa. E aí eu comecei minhas redes sociais começaram a crescer organicamente. E aí hoje eu consegui transferi larguei essa vida de administração ali, e aí hoje eu foco só nisso mesmo, nessa produção de conteúdo. E aí é estádio, todo dia, uns 3 estádios por semana, legal. Esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, e é isso que eu falei, juntei o que eu gosto com o negócio de ganhar dinheiro. E você já ia, tipo, gosto muito de conhecer estádio, aí gosto de ir, aí por isso você falou, e se de repente eu gravasse uns vídeos, fizesse uns reels aqui, ou foi tipo, eu vou produzir um conteúdo eu mesmo e por isso vou mostrar estádios aí pelo Brasil? É basicamente isso, acho que juntou um pouco de tudo, na verdade. Porque eu sempre gostei, como eu falei, independente de jogos do meu time ou não, por exemplo, na final do Campeonato Paulista de 2008, que o Palmeiras foi campeão, Palmeiras rival, tava lá. Minha família foi no jogo, eu tenho alguns tios, minha família é muito grande, tem alguns tios palmeirenses, eles iam no jogo, eu falei, vocês me levam? Eu fui. E aí comecei a desde sempre frequentar outros estádios que não fosse só do São Paulo. E aí, depois que eu minhas redes começaram a crescer mais, a galera começou a falar, Gabi, por que você não mostra mais o que você tá fazendo? Que às vezes eu não tava nem fazendo isso por trabalho, eu tava fazendo isso porque eu tava lá porque eu queria ir no jogo, no Itaquera domingo, eu vou pra Vila Belmiro num dia X. Aí eu falei, Gabi, mostra isso, porque tem muita gente que tem justamente curiosidade. Sim. Então, você consegue atingir pessoas que não só torcem pro mesmo time que você. Muito pelo contrário, às vezes você atinge mais gente de outras torcidas. Por exemplo, uma das torcidas que mais gostam de mim é do Palmeiras, porque primeiro que eu tô sendo muito pé quente pro Palmeiras ultimamente. Mas acho que é essa pegada de mostrar mais o que eu tava vivendo. E as pessoas são muito curiosas, né? Querem falar, às vezes falam, o que você tá fazendo aí? Eu falei, nem eu sei, eu tô aqui porque, sei lá, tava sem fazer nada em casa, vim pro jogo, sabe? Sobre isso de torcida, rivais, você já teve algum problema? Porque você deixa público o seu time de coração, o time que você torce, você vai ao Morumbi e se identifica como São Paulino quando você vai. Você já teve algum problema com torcedores rivais? Como é que é essa relação? Como a torcida do Palmeiras, muito mais carinho, eu imagino, mas já teve algum problema? Então, não um problema muito grave, digamos, mas assim, no começo eu sempre segurei muito essa questão de, será que eu mostro o meu time? Porque eu não queria justamente criar isso, dar abertura pra galera problematizar, sabe? Eu fiquei muito receosa. E às vezes eu ia fazer vídeo, então no meu quarto, o meu maior ídolo aqui é o Rogério Ceni, né? E no meu quarto eu coloquei um
um papel de parede atrás, que é ele colado, assim, tamanho real dele. Minha mãe odeia isso, até hoje ela não aceita, mas enfim. É um papel, então, de 1,90 m e por aí, não sei a altura do Rogério. É, um pouquinho menos, acho que 88. é tipo... É por aí, acho exato. Que é mais ou menos isso que o Rogério tinha. É, 1,88. É uma parede inteira, mais ou menos, né? É uma parede... Exato, e tampa a parede inteira. Aí, minha mãe não gostou e tal, mas hoje em dia ela já aceitou. Enfim, aí, nos vídeos que eu ia fazer... Às vezes, eu me preocupava em tampar, porque justamente por isso, sabe? Pô, pra evitar. Não quero deixar na cara que eu sou São Paulina e tal. Mas depois de um tempo, eu falei, pô, vou me libertar. Porque eu acho que é isso. A partir do momento que eu consigo fazer conteúdo de outras torcidas, fazer outros jogos e analisar o negócio sem clubismo, digamos, né? Tipo, então eu poder brincar, dar uma zoada aqui e ali, mas totalmente saudável, sem desrespeitar outras equipes, eu acho que é isso, eu vou tentar, vou fazer isso. Então, foi o que eu falei, eu cobri ano passado o Palmeiras, e o Palmeiras tá numa fase muito boa, então vi as 2 Libertadores do Palmeiras no estádio, vi a Copinha esse ano, vejo todos os jogos que eu vou, o Palmeiras ganha e tal. Então é isso, criou... Pé quente do Palmeiras, quente, total, né? Quando vai. Total. 2 Libertadores, a Copinha. Então, tudo. né? Acabei com todos os tabus deles possíveis. Mas às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas que não me conhecem, ou são seguidores novos, digamos, que às vezes eles, mesmo São Paulinos, que às vezes eu faço conteúdo para uma página do São Paulo, por exemplo. Então tem São Paulinos que vêm me seguir. Aí aconteceu isso, fui na Copinha, acho. Eu tinha acabado de fazer um conteúdo do São Paulo e tal, numa página do São Paulo, e aí muitos São Paulinos, consequentemente, vieram me seguir. E aí, no mesmo dia, no dia seguinte, eu fui na Mancha Verde, no jogo da Copinha. Era Palmeiras e Oeste, se eu não me engano. E eu tava filmando a Mancha Verde lá e tal. Aí veio um São Paulino, tipo, indignado. Falou assim, ué, mas você não era São Paulina? Não sei o quê, né? Os próprios São Paulinos. Da Mancha. Exato, é uma coisa que às vezes mexe, mas é o cara que não me conhece ou não conhece tanto o meu trabalho, sabe? Por isso que eu sempre tento deixar... Se às vezes alguém vem me provocar, vira e mexe, vem me provocar, ai, não sei o quê, começa o tricas, e acham que o cara vai me atingir ou quer discutir comigo. Eu adoro discutir algumas coisas, de discutir saudável, né? Claro. Ai, sobre torcida, sobre as coisas. Como eu conheci muita torcida ultimamente, eu gosto de passar minha visão sobre as coisas. E às vezes, se o cara vem discutir comigo de maneira amigável e tal, eu adoro. Beleza, vamos lá. Agora, se o cara começa com aquele negócio de clubismo, não sei o que, aí eu falo assim, olha, amigo, eu tava realmente disposta a gente conversar. A gente manter esse diálogo, tudo. Passar a experiência, só que, tipo assim, você quer ser clubista? Beleza, eu não vou perder meu tempo, sabe? Então é muito isso, eu tento diferenciar ali, se alguém vem me atacar, eu seguro também. Às vezes acontece, mas é tranquilo até. Boa. Eu acho que fica até o recado para quem tá assistindo a gente e vão conhecer os estádios, sabe? Colhem em outras torcidas, acho que é bem legal, principalmente para quem gosta de futebol. É uma experiência muito legal de fazer um tour, assim, estádios e até o mesmo conteúdo, porque vai, sei lá, um torcedor do Corinthians que mora em outro estado e não tem oportunidade de vir. Você mostra isso, então é bem da hora. É muito legal isso, porque agora que tô crescendo mais nesse meio também e tal, outras torcidas estão me reconhecendo. Então, eu fiz um vídeo da torcida do Atlético Paranaense. Eu fiz na final da Sul-Americana, lá em Montevidéu, e eu fiz também depois da final da Copa do Brasil, que eu fui para Curitiba. Eu fui para Minas primeiro, né, para BH. Aí o Atlético Mineiro fez 4-0. E aí meu voo para Curitiba tinha escala em São Paulo. Sim. E aí eu falei, putz, eu acho que eu vou parar em São Paulo e ir pra casa. Porque, pô, 4-0, tô cansada, o ano inteiro lá, já, sei lá, 15 de dezembro, tava querendo descansar e tal. Eu falei, o Atlético Paranaense não vai reverter isso, desculpa e tal, mas não vai. Aí eu falei, mas quer saber? Eu nunca fui na Arena Baixada, quero conhecer. Muito legal. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o que a torcida do Atlético Paranaense fez naquele jogo foi surreal. Tanto que é um dos vídeos do meu canal que mais vistos. E uma das torcidas que mais gosta de mim também. Porque agradeceram total. Eles estavam meio envergonhados, digamos, pela goleada que eles sofreram. E aí eles meio que falaram, pô, a gente tem que... Aqui na nossa casa, eles não podem simplesmente chegar, ganhar e fazer a festa deles. Eles foram...
cantaram, não pararam um segundo, fizeram a maior festa e eu filmei tudo. Então, acho que ter esse reconhecimento do meu trabalho, tipo assim, pô, muito obrigada por você ter feito isso. Porque muita gente teve alguns episódios lamentáveis de racismo e tal, e aí a galera começa a generalizar, né? Fala assim, a torcida do Atlético Paranaense é, sei lá, racista, por exemplo. Aí eles ficam, pô, não, você acabou defendendo a gente, né? Não é um cara que vai representar a torcida inteira. Então, eu acho muito, muito legal isso, da gente poder... Acho que o que eu mais gosto realmente é poder mostrar as coisas ali de dentro. Tipo, eu tá dentro do estádio. Por isso que eu não gosto de... não me coloca lá no camarote lá pra ver o jogo sentada e tal. Não, eu gosto de ver a galera sair o gol, a galera se matando, ou se caindo na arquibancada, um batendo no outro, sabe? Eu gosto disso. Que é isso que a galera gosta de ver também. Lá, no meio da galera. Você tá aqui no YouTube, né? Do seu canal. Qual que é o seu canal? O meu canal chama Gabinismo. Eu já sei que vocês vão perguntar por quê. Vamos mesmo. O do Gabinismo, eu tava na discussão ali, né? Eu comecei a fazer muitos conteúdos com 90 minutos. E eu ia em muito estádio. E aí a galera começou a me cobrar. Por que você não cria um canal seu pra você compartilhar as coisas, fazer vídeo mais longo, né? Porque... eu quero ver, que a galera tem curiosidade. Então eu falei, beleza, eu vou criar, mas... Nossa, eu não faço a menor ideia. Vou colocar lá Gabi Martins. Todo mundo acha que é aquela menina do BBB lá, a loira lá. Todo mundo fala, nossa, eu achei que era a menina do BBB. Às vezes ela comenta na foto do Neymar, sei lá, e fala, nossa, Gabi, achei que era você comentando. Eu falei, nossa, o que eu fui escolher? Meu pai foi me dar o sobrenome igual dela. Mas enfim, eu falei, não posso colocar Gabi Martins, porque vai ser mais uma, né? Então, aí eu pensei... Teve aquela época do dinizismo em São Paulo, no São Paulo, do abelismo e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar o gabinismo e aí eu vou meio que passar o futebol a partir da visão da Gabi. Tipo, o que eu vejo dos estádios, legal, né? O que eu vejo das coisas, a minha análise sobre os jogos, enfim, o que é a visão da Gabi mesmo. E aí é o gabinismo, é o jeito que eu vejo as coisas. E aí eu criei o canal... E o primeiro vídeo foi logo a final da Libertadores, de 2020, do Palmeiras. Então, foi ali que eu comecei a fazer os vlogs. E aí eu falei, putz, é disso que eu gosto. Foi o que eu falei. Ir no meio da torcida, filmar a reação na hora que sai um gol. Eu filmar a cara da pessoa e a pessoa tá, tipo, meio que lacrimejando. Ou começa o jogo, a pessoa tá, felizaça, assim, arrepiada e tal. Que é uma coisa que eu sinto. Todo começo de jogo do São Paulo, tô no estádio. E às vezes não é nem do São Paulo, às vezes dos outros times. Aquele momento que a torcida para, aí todo mundo abaixa pra começar a bateria ali e tal, e levanta todo mundo pra começar a cantar o hino junto, é a coisa que mais me arrepia, toda vez meu olho vai lacrimejando. Então é isso que eu queria mostrar ali, sabe, no canal. Então é isso, o gabinismo, se vocês quiserem ver ali, só entra lá, porque eu já fiz, essa semana eu fiz o Botafogo, da torcida do Botafogo, eu nunca tinha feito. Já se inscreve no Gabinismo, se inscreve aqui também no nosso canal, deixa o like aí, porque tem muita programação boa, a gente vai bater muito papo bacana por aqui, né, velho? É isso aí. E eu te perguntei exatamente isso, sim, você frequenta várias torcidas, vários estádios, dá pra se envolver, mesmo você tendo, obviamente, seu time do coração, mas, tipo, se emocionar com uma final de Libertadores, ou enfim, sabe? Porque é isso, futebol, o esporte, ele envolve sentimento. Então, a gente que gosta, obviamente, também acaba se, emocionando com as conquistas, assim, enfim, no geral. Dá muito, assim, foi o que eu falei, todos os jogos, eu acho que eu também acabo me emocionando muito quando eu vejo alguém emocionar. Então... Por exemplo, na final da Libertadores de 2021, agora em novembro, no jogo do Palmeiras e Flamengo. Eu tava lá no meio, aquele jogo tenso, a torcida do Palmeiras, eu tava na torcida do Palmeiras nessa hora, eu passei um tempo na torcida do Flamengo, e aí depois eu fui pra do Palmeiras, e aí foi quando saiu o gol do Daverson e tal. E eu tava lá, então você vê aquele negócio que a galera parece que tá... sai um peso das costas na hora que sai o gol do Daverson, sabe? Tipo, os palmeirenses meio que é um negócio aliviante, assim, eles dão uma respirada fundo, extravasa, começa a gritar e aí começa a chorar. E eu vendo aquilo, eu me emociono demais. Aí se vocês forem ver meu vídeo, a de 2020 foi a mesma coisa, a de 2021 foi a mesma coisa, eu começo a dar uma lacrimejada. Aí até tem uma galera que zoa, uns palmeirenses, né? Ai, Gabi já começou até a chorar com o título do Palmeiras, já vai virar palmeirense, não sei o quê. Querendo capitalizar aí. Exato. Já é pequeno, se emociona. Mas é muito isso, é essa emoção, acho que é um negócio que o futebol traz muito, né? Você vê que a pessoa realmente sofre.
Então você... não tem alguns jogos, algumas coisas que acontecem, você tá na arquibancada, você olha pro lado, você vê a pessoa realmente tá sofrendo muito, então aquilo me toca muito, eu fico, nossa, mesmo se não é meu time, tipo, sinceramente, não tô nem ligando pro resultado do jogo, mas só de ver o que a galera sente, Sim. É demais. Vocês estão vendo que a gente trouxe a linha de arquibancada isso. mesmo, né? Raiz, dá pra dizer assim, ser arquibancada raiz. É isso, eu não sei por que tanto, mas assim, foi o que eu falei, camarote não é comigo. Já foi pra camarote, outros setores já assistiu e tipo, falou, putz, não. Cadeira, cativa, camarote. Assim, eu entendo que as pessoas às vezes querem uma coisa mais tranquila. Quero ver um jogo mais sentadinho, no ar-condicionado, sei lá, de boa e tal. Respeito totalmente. Só que assim, pra mim aquela pessoa não tá vivendo o futebol, a partida em si, sabe? Na sua plenitude, né? No que você tem mais de mais forte. Mas você deve também receber convites pelos conteúdos que você faz para essas zonas. E aí, como lida com isso? Para essas zonas do estádio, você fala, não, eu não vou para o camarote, quero fazer meu conteúdo da arquibancada. Ali, do outro lado, naquele setor ali. Já aconteceu a situação assim? Como é que você age com isso? Então, já aconteceu. Inclusive, no último jogo, qual que foi? Palmeiras... Foi São Paulo e Palmeiras. O pessoal me convidou, do sócio torcedor de São Paulo, para ver o jogo ali no camarote e tal. E é legal, em questão de vídeo, também é legal, não vou mentir. Não é só a arquibancada que tem conteúdo. Os outros setores também têm. Então, quando é assim, eu tento mesclar. Então, por exemplo, eu consigo fazer... Tipo, o primeiro tempo aí e o segundo tempo, vocês podem me levar pra arquibancada e tal. Então é isso, é basicamente o que acontece. Eu gravo, faço o conteúdo ali no camarote, é uma coisa diferente e tal, mas também é legal. É uma outra visão do campo, eu gosto bastante disso, né? Porque principalmente o Morumbi, por exemplo. Você vê o jogo da arquibancada, é um jogo. Se você vê da geral, que é embaixo, é outro jogo completamente diferente. Então, às vezes no vídeo, você mostrar as diferentes visões de um setor no meio campo, na cadeira, e da arquibancada lá em cima do Morumbi, é uma coisa legal também. Então, eu peço isso. Falei, posso ver um tempo aqui e outro tempo eu vou pra lá? E aí todo mundo sai ganhando, entendeu? Mas a arquibancada tem sempre. Pode ser um tempinho, beleza, mas tem que ter tem que ter a arquibancada também. O jogo mais legal que você já cobriu? Tem Essa é difícil, hein? Top 3, então, né? Pra não escolher um. Você estava nas finais, né? Das últimas finais de Libertadores Sul-América. Conta primeiro como é que foram essas experiências do Uruguai, do Montevidéu. Então, as finais, eu fiquei acho que 2 semanas lá em Montevidéu, né? E aí foi a primeira final da Sul-Americana, né? No Red Bull Bragantino e do Atlético Paranaense. E foi muito legal, porque... Eu acho que assim, eu sou bem nacionalista, digamos. Então ali, ter brasileiro, a gente representado ali, sabe? Foi muito legal. As duas finais acabaram sendo brasileiras, tudo Brasil dominando. Exato. Eu gosto muito dessas coisas, dessa cultura e tal. Teve Corinthians também na feminina. Teve o Corinthians na feminina. Então acho que assim, ainda mais como eu moro em São Paulo, né? Ver o futebol paulista nas 3 finais, né? O Red Bull Bragantino, o Palmeiras e Corinthians. Foi uma coisa muito legal. Em questão disso, tipo, de ir para outro país para cobrir, eu nunca tinha feito. A final da Libertadores de 2020, né? Tinha sido no Maracanã e tal. Então, ir para outro país. Eu gosto muito do Uruguai. O Uruguai tem uma coisa muito legal ali. Eu gosto muito da Argentina e do Uruguai também. O sotaque deles eu gosto bastante. Então, eu nunca tinha ido para lá. Então, conhecer o país, ainda mais em uma época que a gente tá meio que preso em casa, então foi, aquele negócio libertador, né? Sabe? Cheguei lá, ficar 2 semanas, e 2 semanas vivendo a cidade. Então não foi que eu só cheguei pro jogo e uma final e fui embora no outro dia. Eu vivi 2 semanas na cidade, então eu vi exatamente. Conheci, fui no Centenário, conheci, gravei conteúdo ali fora, vi qual que era a movimentação, falei com... atmosfera também, né? Esse é o barato da experiência da final única, né? Quando é no outro país, e aí você vai viver a cidade. Acho que essa é a questão chave aí, talvez, do debate. Essa é a questão, e acho que você consegue... explorar muito a cidade, o país. Então, você conversar com... A coisa que eu mais gostava de fazer é chegar, entrar no Uber, no táxi, enfim, e perguntar pra ele, tipo, sei lá, qual é o maior time do Brasil? Tipo, qual é o time que você mais escuta falar aqui e tal? Pra ter a visão de fora, né? Aí, Qual às vezes, você mais escutou, sua curiosidade? Então, eles falam bastante do São Paulo,
Acho que porque tem bastante história com Lugano, Forlan e tal. Eles falavam do Palmeiras, mas eles falavam, principalmente quando era do Penharol, eles tinham uma rivalidade por causa do Felipe Melo, que deu aquela treta lá em, sei lá quando é que foi, 2018. Então, assim, os torcedores do Nacional, era tipo Palmeiras, não sei o quê. Aí a gente foi nos bares ali. Então eles, a galera do Nacional, com a camisa do Nacional, com o boné do Palmeiras, essas coisas, tipo, legal. A galera se interagindo ali. E os do Penharol tava tipo Flamengo. Então, eles falavam bastante do Corinthians também. Os uruguaios, eu fiz a final da Libertadores feminina. Os uruguaios, as crianças, tinha muito. O público foi muito legal lá no jogo. Sim. É o Gran Parque Central, né? O estádio. Estádio do Nacional. Estádio do Nacional. E tinha muita criança, né? O público foi demais, assim, para fazer o vídeo. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, porque era um público muito diferente. E as criancinhas eram completamente loucas no Neymar. E na seleção brasileira também. Então, eles falavam muito do Brasil, falavam muito das meninas. Aí eles ficavam, tipo, torciam pro Corinthians por ser do Brasil. Então, o uruguaio gosta muito do brasileiro. Então, acho que essa é a melhor parte. A gente ir no país, ver... será que eles gostam? Tipo, qual que é a rivalidade do uruguaio com o argentino? Estou muito curiosa para essas coisas de cultura. Sim. Então, descobrir isso, acho que foi a melhor parte, assim, de viver 2 semanas ali de Uruguai. A gente falou da feminina e fala da tua experiência de cobertura no futebol feminino, né? Não só a cobertura, mas a tua vivência como mulher, né? Como produtora de conteúdo para público também, para as competições que estão crescendo, né? Você estava na final da Libertadores, que também já foi maior, esse ano vai ser ainda maior. Conta como é que tá a tua experiência nisso também. Então, a gente vem falando bastante, né, que o futebol feminino vem crescendo e vem tendo mais visibilidade e tal. A gente tem bastante estudos que a gente faz, até de comportamento de público, para ver, por exemplo, as minhas redes. 90% tava como público masculino. Agora eu consegui já, tipo, dar uma baixada, tal, crescer mais o público feminino também. Só que no começo eu ficava assim, tem muito homem aqui, é só homem e tal. E aí depois, pelas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente vê que os maiores, tipo, quem consome mais futebol feminino são homens também, nas porcentagens ali. Então, acho que é um processo, né? Porque, enfim, historicamente, o futebol feminino tem aquele atraso histórico de ter sido proibido durante 40 anos, enfim, no Brasil. Então, o que eu sempre brigo com a galera é, tipo assim, eles não podem exigir a mesma técnica que tem o futebol masculino do futebol feminino. Porque a gente tá 40 anos atrasado historicamente. Então, a gente tá correndo atrás ali pra crescer. E acho que isso tá acontecendo. Tem mais coisas, enfim, mais visibilidade, tá tendo mais investimento, a gente tá fazendo bastante coisa legal. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo legal com a Formiga. Então, são coisas que a gente vem vivenciando e acho que, assim, você perguntou da minha experiência, eu confesso que eu nunca fui uma mulher ali de ficar levantando muito a bandeira, de ficar falando sempre, mas eu sempre acabo mostrando, eu acabo fazendo as coisas natural. E é isso que a galera vem falar pra mim. Falar, Gabi, você faz uma coisa muito espontânea. Então, às vezes você não tá nem cobrindo necessariamente o futebol feminino naquele dia, mas você tá dentro de um estádio, dentro da torcida, no meio de muitos homens. Aquilo você já tá representando a mulher. Então, não necessariamente eu levanto a bandeira o tempo inteiro, mas só de eu estar vivendo e fazendo essas coisas é uma maneira que eu tô agindo ali, sabe? E óbvio que às vezes já aconteceram algumas coisas, às vezes a gente tem que relevar algumas coisas, mas assim, tá melhorando muito em relação a aceitar, né? Tipo, ter mais mulheres na arquibancada, acho que cada vez mais a gente vai vendo isso. E até servir de inspiração para outras mulheres. Eu, como produtora de conteúdo, tem muita gente muita menina que me manda mensagem, Gabi, obrigada, sabe? Você me deu coragem para poder ir no estádio. Às vezes a pessoa não quer nem produzir conteúdo, não é que ela quer ser igual a mim, digamos. Mas eu meio que encorajei ela a ir no estádio. E ver o time do coração, que às vezes tem receio, né? Tipo, a falar disso, tipo, enfim. Eu acho que essa é a principal parte, tipo, essa influência que a gente tem, sabe? Tanto pra mulher de ver e querer também me imitar, digamos, né? Tipo, querer ir no estádio também, falar assim, se ela vai, eu também posso ir. Tanto pro homem de, tipo, ver, se ela tá indo,
sei lá, minha mulher pode ir, minha mãe pode ir, outras pessoas, tipo, a mulher deve gostar, deve fazer o que ela quiser, sabe? Então a gente acaba, acho que essa é a parte mais legal, a gente acaba influenciando a menina e o homem também pra aceitar e cada vez mais, tipo, ficar, sei lá, um ambiente mais agradável pra gente. Legal. E aí você falou também, né, da final do Corinthians na Libertadores, tinha bastante criança, mas como que era também a atmosfera ali da arquibancada? Então era atmosfera de final, de tipo Libertadores e o tricampeonato do Corinthians, então como que tava lá assim, tipo, torcida? Então, como eu falei, eu gostei, na hora que eu cheguei no estádio, eu gostei muito do público justamente por isso, tinha muita escolinha de menina, tipo, que o professor levou várias meninas pra assistir e tal. E aí, quando eu fui mais ali fui entrando no estádio, fui mais pra direita, eu encontrei a galera da Gaviões. Então, eles conversei com eles pegaram ônibus, tipo, eles saíram de São Paulo, foram até Montevidéu de busão, foram lá e foram apoiar o futebol feminino. Isso daí, impagável, sabe? Tipo, é aquilo que dá gosto da gente ver. A gente fala, olha isso, a galera tá realmente se importando mesmo, tá assistindo mesmo, não é simplesmente um negócio de fachada. Eles estavam ali porque eles queriam, eles não iam viajar, sei lá quantos dias lá. Faz parte do crescimento, né? O símbolo de que realmente está crescendo, de que o espaço está sendo ganhado, conquistado, né? Não é à toa que o Corinthians, o futebol feminino do Corinthians referência total tá aqui, voando, né? Ganha tudo. Potência. Exatamente. É a referência principal. E que legal. Acho que eles chegaram um pouco atrasados, né? Chegaram. O jogo já tava rolando, né? Também tava lá no estádio, mas depois que chegaram fizeram uma festa linda. E você tava ali com eles? Eu tava com eles, aí eu cheguei, eu vi alguns meio perdidos no começo, aí eu falei, porque eu vi que tava com o negócio da organizada e tal. Aí eu perguntei, eu falei, vocês moram aqui, sei lá, tal. Aí eles, não, é que a galera tá chegando ainda, eles se atrasaram e tal. Eu falei, mas como assim? Estão chegando da onde? Eles estão vindo de São Paulo, mas eles pararam na praia pra aproveitar um pouco, eles se atrasaram um pouco, mas estão chegando. Aí eles chegaram, todo mundo, aí chegou a caravana e tal, e aí eles acompanharam as meninas na hora. Isso é uma coisa muito legal do futebol feminino. Na hora que acabou o jogo, as meninas foram todas ali no alambrado, né? O vídeo é bem legal também, né? O vídeo, exatamente. Eu fiz um vídeo mesmo, tipo, eu filmando da arquibancada. As meninas ali, gritando. A Kemily, a goleira do Corinthians, depois eu encontrei ela, mostrei os vídeos, ela falou, caraca, como você tem esse vídeo e tal? Eu tava filmando ela daqui, então acho que é muito isso. Essa proximidade que a gente consegue ter com as atletas é uma coisa que eu admiro bastante, sabe? Acho que no futebol feminino, no masculino, né, por N fatores, é mais difícil às vezes, né, acesso e tal. No feminino é muito humanizado, sabe? É uma coisa bem legal, a gente tem bastante abertura, a gente conversa tipo, de igual para igual mesmo, como se fosse amiga, sabe? Acho que todo mundo também indo atrás, lutando por uma igualdade, para que o futebol feminino cada dia tenha mais espaço. Que a gente já sabe que é bom, que elas jogam muito, então acho que é cada dia mais ir lutando aí por um espaço, né, Marcelo? E que tenham mais Gabis aí produzindo conteúdos também, né, para fazer reverberar mais cada vez essa do... E para você, que você inspira a gente, você falou, que recebe mensagem, para as pessoas que estão assistindo a gente, deixa aí suas redes sociais para as pessoas te encontrarem aí, poder te acompanhar mais e também inspirar cada vez mais pessoas, mulheres ou não, a produzir coisas. Muito obrigada pelo convite. Meu Instagram, TikTok, é tudo igual. _Gabi Martins. O YouTube, como eu falei aqui, é o Gabinismo. E também tem as redes do 90 Amigo Brasil, que a gente posta bastante conteúdos por lá. Inclusive, a gente está fazendo alguns tour pelos estádios, que é o que a gente tinha comentado. Muita curiosidade da galera em conhecer. A gente trouxe o conteúdo de uma maneira mais leve, 1 minutinho de vídeo, fazendo um tour pelo Morumbi. Agora, ontem eu fiz pelo Maracanã, a gente vai soltar o vídeo, semana que vem é Itaquera. Então a gente quer trazer o torcedor mais perto do futebol, do seu clube do amigo, enfim. Então é isso, compartilhando aqui. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, quem quiser acompanhar os estádios, ir nos estádios comigo, mesmo se você mora em Manaus, no Acre, tem muita gente do Nordeste, às vezes, que me manda mensagem, Gabi, caraca, não consigo, eu nunca fui no Morumbi, eu nunca fui no Allianz, eu nunca fui, sei lá, no Maracanã, mas eu tô aqui, e pelo seu vídeo,
parece que eu fui com legal. você no Que jogo. legal. Então, acho que essa é a parte mais legal. Então, eu gosto bastante de levar a galera comigo, praticamente. Ô, Day, a gente vai acabar esbarrando a Gabi por aí muito, Ah, com porque ela vai certeza, percorrer né? os estádios aí nas competições Comebol em 2022. Com certeza. Vai, não vai, Gabi? Com certeza. Eu quero viajar bastante, quero explorar essa América do Sul aí. E vamos ver quem será que vai levar o título esse Então, ano, quem que hein? você acha que... Vamos dar A gente fechar da Comebol aí, Libertadores, então? Vamos lá. Campeão Uma da Comebol final. Libertadores masculino. É isso. Putz, bom, pra não me Sem comprometer... ficar em cima do muro. Pra não me comprometer tanto, acho que eu vou falar o River Plate, entendeu? Que acho que é o time ali, ó, que é brasileiro, eu não posso escolher um. Palmeiras não, gente. Ó, desculpa palmeirense, mas 3 seguidas tá bom já, vai. Então, vamos de... É que o Galo vem forte também. Vou ficar com o River Plate. River Plate. Boa. Comebol Libertadores feminina. Corinthians de novo? Corinthians... Acho que o Corinthians tá bem à frente ali, então eu gosto bastante das meninas do Corinthians, então vou torcer por elas também. Comebol Sul-Americana, porque aí... Vamos ver, o clubismo. Então, vamos ver como que ela Tá vai sair confiando no dessa. São Paulo? Vamos ver se ela tá confiando no São Paulo, que esse ano disputa a Sul-Americana. Olha, sinceramente, o São Paulo tá em ano de reconstrução, né? Acho que faz um tempo que tá em ano de reconstrução, na verdade. Mas assim, ó, esse ano acho que é mais pra um campeonato estadual e uma Sul-Americana, entendeu? A gente vai ficar ali, a gente vai focar nisso. A gente vai forte pra Sul-Americana. Então eu acredito, apesar de ter o Fluminense que saiu da Libertadores agora e tal, Tá botando fé no tricolor, paulista no caso. tô São botando Paulo. fé no tricolor paulista. Acho que a gente merece uma alegria, vai. Então você acha que vem? Olha, hein? Tá Ai, ó, gravado. é bi, Então aí hein? aí teríamos uma Comebol Recopa com São Paulo e River Plate. Né? Bom Com- também. Olha só, legal. Bom, Legal. um Brasil e Argentina ali. Gabi, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito legal o bate-papo, a gente Amei. conhecer, né, um pouco mais Tá. de como ela O trabalho e saber essa troca, né? De arquibancada, que é sempre muito rica, é sempre muito legal. Muito obrigada. Estreia do programa, Arquibancada, a gente trouxe alguém Gente de realmente de arquibancada. arquibancada. Gabi, muito obrigado. Sucesso, parabéns pelo teu trabalho e que a gente siga se vendo aí pelos gramados, pelos estádios sul-americanos. Como eu falei, muita responsabilidade estar aqui no primeiro programa, mas adorei, adoro essa resenha, adoro contar essas histórias. É bem um papo descontraído mesmo, é o que eu gosto. Então, muito obrigada e nos vemos com certeza pelos estádios. Dai, É e isso. o pessoal também se inscreve aqui no nosso É canal. isso, gente. Se inscrevam no nosso canal mais uma vez. Se inscrevam no canal da Gabi também. Mas esse ano a gente vai ter muita coisa legal, muito conteúdo legal. Muita live, muito videocast, igual a gente tá fazendo aqui agora. Então se inscrevam, que vai ter muita coisa bacana. Que O você não promete. Arquibancada sempre às terças-feiras, em dias que não tem jogos da Comebol Libertadores. Então você fica acompanhando aqui, vai ter muita gente que vai vir aqui falar com a gente. Parabéns também, viu, Dai? Baita estreia. Obrigada, tô bem feliz, gostei do papo, convidada também. Também. Foi ótimo, então tamo junto, Marcito. Tamo Valeu. junto. Rapaziada, até a próxima, hein? Ficamos aqui com a Arquibancada de estreia. Tem muita coisa legal aí.